Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado por mais um dia, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo nosso lugar na tua igreja. Ó Deus bondoso, só a tua bondade, Senhor, só a tua graça tem nos colocado, Senhor, na tua presença a cada dia. Amado Pai, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos, guarda nossos lares, o meu lar, minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas noras. Ó Deus, abençoa, guarda, ajuda, Senhor, os nossos ajudadores. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, a tua igreja no interior, os teus ministros. Ó, Senhor, guarda a tua igreja. Ah, meu Senhor, muito obrigado, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pela tua graça manifestada em Cristo Jesus, nos dando a graça e capacidade para servir. Deus fiel, Senhor da glória, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nos propomos a fazer este trabalho. Deus é o nosso Senhor, o nosso ajudador, o nosso sustento. E 33 anos no rádio nós estamos fazendo o trabalho com a mesma graça, com a mesma determinação, com o mesmo fervor. Eu tenho outros ajudadores, mas também tenho a felicidade de contar com pessoas que nos ajudam há 10, 15, 20 anos. É muito tempo, meus amados irmãos. É tempo que a maioria absoluta das pessoas não querem compromisso de 15 anos, 20 anos. E ninguém assumiu esse compromisso comigo. Assumiram com Deus. E nós estamos fazendo. Eu louvo ao meu Deus, porque tenho estas pessoas, estes irmãos. Nós louvamos a Deus. Hoje nós vamos meditar em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 12, o ministério de Paulo no meio dos gentios. Gentio não tinha direito a nada. Gentio era uma desgraça, uma derrota. Gentio, para começar, aprendeu a cultuar os mortos. Os gentios cultuavam os mortos. Fazia a refeição, botava uma parte lá numa gamela, no negócio que era por defunto em comer. Coisa de quem não tem entendimento. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos e o culto aos antepassados era, é e será. Na Ásia, na África, em vários lugares, o culto aos antepassados, envolvendo comida, como se defunto comesse. Gentio não tinha direito a nada. Gentio não tinha direito a nada, somente andar nas trevas. Jesus Cristo mudou a nossa sorte, a sorte dos gentios, nos deu um dos grandes apóstolos, se não o maior de todos os apóstolos, para nos instruir, e nós temos hoje uma igreja refinada. A igreja é refinada, a igreja de Jesus, em suas muitas denominações. Eu, com 54 anos de serviço na Assembleia de Deus, na verdade, 52, porque 52 foi só para aprender a gatinhar, como diz o Matuto. 2 foi para aprender a engatinhar. Mas como a igreja era muito dinâmica, hoje está dominada por doutores. Mas antes disto, todo plebeu pregava. Todo salvo pregava. Pessoas da roça, pessoas da olaria, pessoas do campo. Sujeito que era vaqueiro, que era plantador de batata. O sujeito que vivia do cultivo da terra, da mandioca, do algodão. Caçador profissional. Existia caçadores profissionais. Caçadores profissionais, tiradores de mel. Era qual a profissão? Vive de tirar mel.
conhece a mata, entra na mata, entra uma légua de mata dentro, quando volta com não sei quantos litros de mel, quilos de mel. Bom, muitos tinham apiários e outros iam buscar no apiário de Deus, lá no meio do mundo. Resultado, todos participávamos. Eu participei e aprendi. E continuei ainda hoje. E para enterrar tem que esperar morrer. Vivo não dá. Ninguém enterra o cara vivo. Bom, Paulo foi esse grande apóstolo. Instruiu a igreja. Instruiu de tal forma que todo mundo se tornou cooperador. As mulheres, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, as mulheres foram uma força. Uma força. As viúvas eram uma força. Mulheres simples hoje são descartadas para a desgraça das atuais administrações. Para a desgraça da atual administração no Ceará e em todo canto. Estão descartando a juventude. A juventude está servindo só para aprender o mal. Aprende nas internet do mundo e divulgam entre si. E os infelizes que dirigem faz de conta que está tendo um rebanho. As viúvas faziam parte da igreja, era uma maravilha o trabalho delas. Hoje são descartadas, porque não tem marido, porque é a família, porque família... Viúva com filhos não é família para essa geração de loucos. Um viúvo com suas 3, 4 filhas. Meu sogro era um viúvo de mulher viva. A mulher foi embora, não quis conviver com ele. Ele criou os filhos sem esposas, sem casar de novo. E não era com molecagem não, amancebado não. Era servindo a Deus. Mas para as atuais administrações ele não era família. Então nós somos uma igreja, uma família. E tivemos excelente instrução. E a leitura é essa. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi dado este ministério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e
todos os que venham ter contato com as nossas publicações. Abençoa e guarda a tua igreja, manifesta o teu poder, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus aberta, um livro aberto, oferecido pelo Espírito Santo à igreja em todos os séculos. Impedimento aqui, impedimento ali, impedimento lá. Mas, de alguma forma, todos tiveram acesso à verdade bíblica, que a salvação é em Cristo Jesus, que a igreja é única, não é a religião pode ter, tem a religião de Satanás, a religião da mãe dele, tem todo tipo de religião, mas a igreja de Jesus Cristo é única. Pode ser manifestada em congregações diferentes, tendo interpretações variadas, comportamentos, liturgias diferenciadas, mas não muda o cerne, não muda o âmago da igreja, que é a salvação na pessoa bendita de Jesus, e que todos precisam ouvir sobre as riquezas do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo pelo Evangelho. É algo grandioso, disponível a todos. O apóstolo Paulo, como eu falei, desse grande apóstolo que Deus deu à igreja, o apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Não abusou de nenhuma criança, nenhuma senhora, não esbofeteou nenhum guarda, não fez nenhum gesto obsceno para um promotor, para um juiz, não praguejou nenhuma autoridade religiosa ou civil, mas ensinou a palavra de Deus, confrontou a mentira dos homens com a verdade santa. E ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E era mesmo, porque Jesus queria e podia, e fez com que ele se tornasse uma persona não grata para os judeus. Ele se converte naquele episódio de Damasco e, tendo a insegurança de estar no meio farisaico, é introduzido no meio gentil pelo próprio Deus e se torna a grandeza do mundo gentil, ou mundo gentílico. O apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos, escreveu mais do que todos, sofreu mais do que todos, foi preso mais vezes do que todos os outros juntos. Então, foi algo grandioso. Aqui no versículo 3, ele fala de como recebeu o mistério. Vocês já devem saber como me foi dado este mistério manifestado pela revelação, como antes vos escrevi um pouco. Ele falou muitas vezes de suas experiências, geralmente na introdução das epístolas. E no versículo 4 ele diz: por isso, quando você lê isto, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mas é um mistério. Mistério na religião é uma mentira que eles mentem, inventam e não quer que você saiba. Mistério nas Escrituras é uma revelação de algo profundo que ninguém conhecia. Muito embora, desde o Gênesis, Deus prometeu a solução através da semente da mulher, não tinha nada detalhado como isso se daria. Milhares de anos, quando o anjo
se apresenta a Maria, saúda a Maria e diz o que vai acontecer. Ela diz: como isso pode acontecer eu sendo virgem? Aí ele responde: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mistério de Cristo. Está aqui, Efésios 3:4. Esse é o mistério de Cristo. É o mistério de Cristo nascer sem a intervenção do homem. Milagre de Deus, sem a intervenção do homem. A moça era noiva. Quando o noivo começou a notar diferenças no seu corpo, tencionou deixá-la e fugir de uma vez sem deixar informações para evitar que ela sofresse qualquer coisa diferente, como, por exemplo, ser apedrejada. Deus impediu, orientou, ele recebeu ela como esposa, manteve a pureza com ela até que ela tivesse o filho, até que se purificasse do parto, e a partir daí é que eles tiveram filhos concebidos por José, ou concebidos de José. Aí, meus amados, isso é um mistério que Paulo menciona. Mas ele vai mencionar uma coisa que todo mundo sabia: gentil não tem direito a nada. Ele diz: noutros séculos, esse mistério não estava manifestado aos homens. Noutros séculos, ninguém tinha conhecimento disto. Noutros séculos, ninguém chegou ao conhecimento desta realidade. Não havia sido manifestado em outros séculos. Deus tem um tempo para tudo. No versículo 6 ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros. Todo judeu se sentia especial, porque era a nação eleita, a nação que Deus criou através da promessa e através da escolha, da chamada ao patriarca Abraão. E os judeus se sentiam o máximo. Paulo diz: o gentio é co-herdeiro. Passou séculos sem direito, sem conhecimento, sem participação. Mas em Cristo, os gentios se tornam co-herdeiros. Co-herdeiros. Ou seja, assim como um filho adotado tem herança igual aos filhos biológicos, os gentios que receberam o espírito de adoção têm igual direito. Está aqui na palavra de Deus. Co-herdeiros em um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esta é a doutrina da salvação. É Cristo quem faz o elo, é Cristo quem liga judeus e gentios pela verdade santa, pelo ministério santo de nosso Senhor Jesus Cristo, realizado entre os homens, consumado com a oferta de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo aqui diz: a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Realmente incompreensíveis. São grandiosas, gloriosas. Mas imagina
Eu, nascido na idolatria com o nome dado por causa da promessa com os ídolos. Aceitar Cristo, me tornar membro da igreja, ministro do Evangelho, pregando a palavra de Deus, levando a palavra santa onde quer que fosse possível, com a mesma unção dos discípulos originais, com a mesma autorização e autoridade dos discípulos originais, expulsando demônios, ensinando aos homens a buscarem a Deus, a ter comunhão com Deus, repreendendo os que viviam em corrupção. Tudo isto pelo Evangelho. É parte das riquezas incompreensíveis. Imagina este mesmo indivíduo, nascido sob influência da religião pagã, de Satanás, faz a promessa com o santo para comprar o santo para ele. Faz a promessa para fazer isso, fazer aquilo. Imagina isto. Depois, o sujeito se converte, é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, recebe dons espirituais, o dom da palavra, o dom de profecia, o dom de interpretar línguas, dom de visões, dons espirituais. Riquezas incompreensíveis de Cristo. E é isto que Deus fez por mim, por você, por todos que já conhecem Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador, e vai fazer por milhares, milhões, bilhões, até o final da história. Portanto, o apóstolo diz que é esta grandeza, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele diz que a finalidade é demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Jesus Cristo morreu para você viver. Jesus Cristo sofreu para você não sofrer. Jesus Cristo foi rejeitado, condenado, açoitado, crucificado para você ser ungido. É o mistério das riquezas incompreensíveis de Cristo, chamada também aqui no versículo 10 de multiforme sabedoria de Deus. Parecia uma loucura. Os romanos se escandalizavam, os gregos também. Como é que os discípulos preferiam morrer do que renunciar a Jesus? E eles blasfemavam e diziam, é por causa de um defunto aí que eles dizem que esse defunto vive. Não é que eles dizem que o defunto vive. O defunto se levantou vivo e poderoso, cheio de graça, cheio de glória, e ainda proclamou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, a multiforme sabedoria de Deus para a igreja. No versículo 12, o último diz, no qual temos ousadia, no qual, neste Senhor, neste nome, neste Deus, neste poder, temos ousadia, temos confiança, por causa da nossa fé nele. A fé em Jesus Cristo enche a gente de coragem, de confiança, dando ousadia. É por isso é que Pedro teve ousadia. Diante da criada, ele negou que conhecia Jesus. Diante do sinédrio, ele diz, em nome daquele que vocês rejeitaram, preferiram, pediram Barrabás e condenaram Jesus, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e é em nome deste que este homem que estava pedindo esmola na Porta Formosa estação. Meus amados, faz parte das riquezas incompreensíveis de Cristo. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. A nossa intercessão hoje
é pelos nossos amados irmãos na Serrinha. O irmão Elias Felipe, a irmã Eunice, a sua família, a irmã Francisca Monteiro, a Cristina, a Maria Ferreira, a irmã Lúcia, Santiago, a Aristênia, irmão Francisco. Vamos orar por eles. Orar pelo Nicolas, pela Carol, pela Ludmila. Vamos suplicar a bênção de Deus por toda a família da irmã Francisca, por toda a família do irmão Elias. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu grande amor. Meu Senhor, agora suplicamos a ti, pelo irmão Elias, a irmã Eunice e toda a família. Guarda eles, ajuda, dá graça, dá saúde e dá vigor. Suplicamos a ti, Senhor, pela irmã Francisca. Toma a irmã Francisca em tuas santas mãos. Abençoa suas filhas, a Lúcia, a Cristina, a Maria Ferreira. Abençoa o Santiago. Abençoa, Senhor, a Aristênia, irmão Francisco. Abençoa, Senhor. Guarda cada um. Abençoa, Pai querido. Toma os teus servos em tuas santas mãos. A Luciana, o Luíde. Ó Deus, guarda a Ludmila, Senhor. Toma em tuas santas mãos a Carol, o Nicolas. Guarda cada membro da família dos teus servos ali. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.